Mais 40% da população brasileira sofre de insônia. A insônia é realmente uma situação muito comum na nossa população e é verdade de maneira geral no mundo. Mas no Brasil a gente realmente estima que pelo menos de 10 a 40% da população, dependendo do dado que a gente analisa, é de indivíduos com dificuldade para dormir, com insônia. Na verdade, assim, a gente precisa... A primeira mensagem que eu gostaria de deixar clara é que a insônia, ela é um sintoma. A gente precisa saber que a insônia pode ser a manifestação de uma doença que o médico precisa investigar. Boa parte das pessoas que têm insônia, a gente não consegue descobrir nenhuma doença que possa estar se manifestando como insônia. Um dos sintomas daquela doença é a insônia. Nesses casos a gente chama isso de insônia primária. Então aquela pessoa que foi adequadamente investigada pelo médico, o médico não consegue descobrir nenhuma situação que facilite o acontecimento da insônia, a ocorrência da insônia, e aí então nós chamamos isso de insônia primária, a insônia como doença. Esta insônia, é claro, ela precisa ser adequadamente diagnosticada e o que a gente diferencia, todos nós na vida já tivemos em algum momento uma insônia, uma noite mal dormida, alguns 2, 3, 4 dias mal dormidos. Isso é algo esperado em determinadas situações. Então, o indivíduo que, por exemplo, perde um emprego, o indivíduo que tem uma frustração sentimental, ele fica vítima de violência, por exemplo, ele fica por alguns dias realmente com dificuldade para pegar no sono, ou ele até pega no sono, mas não consegue se manter dormindo. Que a insônia, ela pode ser definida ou como uma dificuldade para pegar no sono, ou aquele indivíduo que até pega no sono razoavelmente bem, mas que acorda depois de algum tempo e tem dificuldade para voltar a dormir. Ou até mesmo aquele indivíduo que aparentemente dorme, mas acorda pela manhã com um cansaço tão grande que parece que ele não dormiu. Então o sono leve, esse sono que não é profundo, também é considerado insônia? Sim, se o indivíduo não consegue se manter dormindo, isso também é considerado insônia. Sim, sem dúvida. Uma noite de sono não reparadora faz com que a pessoa no outro dia fique irritada, fique desatenta, fique pouco produtiva, com uma sensação de cansaço inexplicável. Então uma noite de sono não dormida, mal dormida, repercute muito no dia seguinte. Tanto isso é verdade que uma das técnicas de torturas que se usa é tentar manter o prisioneiro, o indivíduo acordado, sem dormir. E para dar uma noção de como a privação de sono pode ser ruim para o dia a dia da pessoa, ainda mais quando isso se mantém ao longo do tempo. No caso da dona Joana, seria importante ela ser submetida a uma avaliação por um especialista, porque ela já está há 5 anos, diz ela, com dificuldade de sono. Precisa ver se não existe nenhuma condição médica, como, por exemplo, uma doença muito comum chamada apneia obstrutiva do sono, que faz com que a pessoa tenha microdespertares ao longo da noite e que não faça com que ela tenha um sono reparador. E é uma doença diagnosticável com um exame de polissonografia. A pessoa dorme uma noite no hospital, no laboratório de sono, e tem esse diagnóstico e é plenamente tratável. Tem gente que tem medo desse exame. Eu vou fazer esse exame e vou mostrar aqui na televisão para você ver como é. Compromisso, hein? Não, o exame é um exame simples, é só uma noite em que a pessoa, em vez de dormir em casa, ela vai dormir num laboratório de sono. É um quarto convencional, a diferença é que ela vai ficar monitorizada. Então, vai ficar com um aparelhinho no dedo para ver como é que está a oxigenação do sangue dela durante a noite, como é que está o grau de contração muscular, principalmente os músculos ao redor do olho, que é um parâmetro importante para a gente. Mas aí quando a pessoa vai fazer esse exame, ela não fica muito agitada e aí piora o quadro de insônia? Não, na verdade o que a gente faz, a gente orienta que a pessoa vá fazer o exame exatamente nas mesmas condições, usando os mesmos medicamentos que ela habitualmente vem usando, para tentar reproduzir o mais fielmente possível no ambiente do laboratório de sono, do exame, o que está se passando na casa dela. Ok, a gente vai mostrar aqui, pode ter certeza, viu? Deixa eu perguntar uma coisa. Enquanto eu pesquisei um pouco e tentei entender um pouco esse assunto, que é a insônia, eu vi na internet até, e eu acho que as pessoas fazem muito isso, a gente busca muito resultado na internet, que é comum as pessoas, a partir de uma determinada idade, terem insônia. É verdade? Aí existe um pouquinho de controvérsia. O que a gente sabe é que conforme o indivíduo vai envelhecendo,
arquitetura normal do sono, o nosso sono ele tem basicamente duas fases. Uma fase que a gente chama de sono não REM, que é a primeira fase, são 4 estágios, é um sono mais superficial, que vai se aprofundando até chegar na fase 4, que é o do sono mais profundo. E aí então ele entra numa fase chamada de sono REM. REM é uma sigla em inglês que significa movimento rápido de olhos. Esse momento do sono REM é o momento em que o indivíduo perde completamente o tônus muscular, ele fica completamente relaxado, exceto a musculatura do diafragma, porque ele precisa continuar respirando, e a musculatura que movimenta os olhos. A partir daí, ele volta novamente a passar pelo estágio não REM, fase 4, fase 3, fase 2, fase 1, e novamente inicia-se um novo ciclo. O indivíduo, quando ele dependendo da faixa etária dele, mesmo crianças, tem um outro tipo de arquitetura, tem uma outra distribuição de proporção nessas fases do sono, o indivíduo, após os 60 anos de idade, ele passa a ter uma transformação dessa arquitetura do sono e as diferentes fases acabam tendo tempos, porcentagens diferentes ao longo da noite. A necessidade do indivíduo ter uma higiene adequada do sono. O que é uma higiene adequada do sono? Bom, não tomar bebidas à base de cafeína, colas, após as 6 horas da tarde, essa é uma das coisas. Não fazer atividade física extenuante no início da noite, né? Privilegiar a manhã e a tarde para fazer atividade física. Não se alimentar de maneira muito farta próximo da hora de dormir. Tomar um banho morno próximo da hora de dormir. O quarto deve ser um ambiente acolhedor, sem barulho na medida do possível, absolutamente escuro. Por quê? Porque o indivíduo acordando várias vezes durante a noite, ele vai ter uma noite de sono ruim, não restauradora. Então ele vai acordar de manhã irritado, sonolento, com baixa concentração. Se sentar durante 2 minutos, ele cai no sono. Tem insônia. Sonolência diurna como uma manifestação da insônia, na noite de sono mal dormida. Troca, que bagunça um pouquinho o relógio biológico. Dá uma alteração na memória, na concentração e gera cansaço ou não? Sem dúvida nenhuma. É a experiência clássica do indivíduo que vai viajar por um fuso 5 horas à frente, 5 horas atrás, e quando ele volta, ele fica vários dias completamente confuso, não consegue memorizar bem, o rendimento dele no trabalho diminui. Por quê? Porque essas horas de sono a mais ou a menos, essa alteração no ciclo circadiano dele, no ciclo de sono normal, faz com que ele tenha um rendimento muito ruim. Então, sem dúvida nenhuma, trocar a noite pelo dia, mesmo os profissionais que trocam a noite pelo dia, quando eles são remanejados de turno, eles têm graves problemas de adaptação. Inclusive os adolescentes. E dormir pouco gera o mesmo tipo de problema. A verdade é que a insônia ela é uma das manifestações da depressão. A depressão ela cursa com diminuição da iniciativa para fazer as coisas, alteração do apetite, insônia, uma falta da capacidade de concentração, uma tristeza imotivada. A insônia nada mais é do que mais um dos sintomas da depressão. Então o que precisa ser feito? Precisa ser tratada a depressão. Que a insônia tem tratamento. Ela precisa ser corretamente diagnosticada, ver se não tem nenhuma causa tratável que possa estar sendo responsável por aquela insônia e existe tratamento.